Shalom, mais um momento de encontro. Bom dia se você vê de manhã, boa tarde, boa noite, enfim, no horário que você for assistir. Quando se fala de alma generosa e quando se lê Provérbios, como vimos na semana passada, aliás, na semana passada eu cometi vários enganos, né? Falei de Noé, falei de Ló, alguém entendeu que eu tinha falado de materno, mas é paterno. Então, volta lá e dá uma olhadinha e me perdoa se houve alguma coisa, algum mal-entendido, né? Provérbios, a alma generosa prosperará. Provérbios, o que tu tá fazendo? Fala. Eu vou fazer oração. Alguém aqui, minhas assistentes estão me lembrando que eu não fiz a oração. Eu vou fazer a oração. Mas eu quero lembrá-los de que eu cometi erros na vez passada e que vocês me perdoem, né? E Provérbios 11, 24 a 25, diz que a alma generosa prosperará. Então, hoje nós vamos ver um assunto muito sério que nós precisamos, sim, orar para que o Espírito Santo nos dê um entendimento claro a esse respeito. Porque muitas vezes, quando se fala de generosidade, as pessoas pensam somente em, eu vou dar uma esmola para aquele pobre que está aí na rua, eu vou dar comida, eu vou dar roupa, mas é muito mais do que isso. Generosidade é um princípio do reino de Deus. Princípio, ou seja, alguma das coisas que estão na base do desenvolver da natureza humana regenerada, que nós precisamos alcançar, certo? Então, feita a explicação sobre a semana passada, ou sobre o vídeo anterior, que você pode olhar lá e conferir, e ver que realmente houve problemas, nós vamos orar. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque em tudo o Senhor nos dirige. Muito obrigado também, quero hoje te agradecer pelas minhas irmãs que estão aqui me assistindo e me socorrendo, Senhor. Nós queremos excelência, nós queremos fazer o melhor, porque o Senhor, desde Sião, a excelência da formosura resplandece, e a excelência da formosura é o Senhor. Por isso, Pai, que teu Espírito Santo nos capacite hoje, que nós possamos meditar naquilo que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando se fala em generosidade, normalmente as pessoas pensam em dinheiro. Eu ouvi certa vez alguém dizendo isso, que os ricos precisam dos pobres para terem a sua consciência tranquila. Por quê? Porque então eles dão esmolas, né? Eles dão esmolas para as pessoas e aí eles ficam tranquilos. Eles dizem, eu dei dinheiro, dei comida e está tudo bem comigo. Mas não é assim. Hoje nós vamos tratar do assunto dinheiro. Agora, uma pergunta que eu também não sabia e fui atrás. Por que Sodoma foi destruída? O que a palavra de Deus nos fala? Muitas pessoas falam que isso tem a ver com ideologia de gênero, opções sexuais em Sodoma ou em Gomorra. Mas vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Gênesis 19, 24 diz assim: Então fez o Senhor chover fogo e enxofre da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Teria sido prostituição? Ou qualquer outro tipo de pecado sexual? Se fosse assim, todas as cidades do mundo, ou quase todas, ou praticamente todas, deveriam ser destruídas também. Qual foi a transgressão de Sodoma que gerou a sua própria destruição? A palavra de Deus nos ensina em Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 e 50. Veja, presta atenção. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isto. Gênesis 19, 1 a 13, você vai ver lá depois, nos relata que os sodomitas não ampararam o pobre. Eles expulsavam o estrangeiro pobre e eles o expunham ao estupro público para fazer isso. Então,
Suponha, uma cidade que todo mundo vive na ociosidade, com fartura de tudo, tal. Entra um pobre na cidade, eles não querem o pobre lá. Então, o que eles fazem? Eles, ao invés de ajudar o pobre, se ele eventualmente fosse dormir na praça, por exemplo, os homens da cidade iam lá e estupravam ele publicamente para ele passar tanta vergonha que ele fugisse daquela cidade. É isso que Ezequiel está falando. Tá? Eles faziam essa exposição pública. E é por isto que você vai encontrar em Gênesis 19:2 que os anjos enviados a Sodoma queriam dormir na praça. Eles já tinham a sentença. Os anjos já eram portadores da palavra que eles iam cumprir, eles iam destruir a cidade. Mas o selo final seria o momento em que os cidadãos daquela cidade iam querer fazer esse estupro público, coletivo, né, para envergonhar, então, só que eles não sabiam que estavam tratando com anjos, né? Esses anjos queriam passar a noite na praça. Mas Ló insistiu muito para que eles fossem pousar na sua casa. Gênesis 19, 1-9. Vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa do vosso servo. Passai nela a noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Na verdade, parênteses aqui, Ló estava querendo escondê-los, né? E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, cozeu bolos sem levedura, e comeram. Antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora para que os conheçamos. E se conhecer aqui é relação sexual. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de ti, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vou-las trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Ló sabia que eles não queriam as filhas. Eu tenho para mim que ele fez essa proposta porque ele sabia que eles não iam querer as filhas, eles queriam os varões. Parênteses fechado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre Ló e aproximaram-se para arrombar a porta. E no versículo 20, né? Aí o versículo seguinte, 9, eu li até o 9, né? No versículo seguinte, os anjos cegam aqueles homens de cegueira, né? Eles não puderam ver o que havia diante deles. Então, Deus viu que o pecado da cidade tinha se agravado muito. Gênesis 18, 20, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado tem se agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo esse clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Ou seja, os anjos do Senhor foram buscar o selo de que a sentença precisava ser executada. Será que Deus não tinha conhecimento do que se passava em Sodoma? Evidentemente que ele sabia, pois é onisciente. Porém, a atitude dos varões de Sodoma contra os 2 anjos foi esse depoimento final que falei agora. Foi o depoimento a respeito da sua maldade e selou a sentença de Deus sobre Sodoma. Eles não queriam necessitados dormindo na praça da sua cidade. Por que eles não fizeram isso com Ló, quando ele chegou em Sodoma? Porque Ló não era pobre. Se você lembra quando ele afastou de Abraão, se você leu, ele tinha muitas posses. Ele tinha rebanhos. Você vai encontrar isso em Gênesis 13, versículo 5. Ele tinha rebanhos, gado, tendas. E como a terra não podia suportar Abraão e Ló, devido às posses de ambos,
Ló, escolhendo o Vale do Jordão, se mudou para Sodoma. Gênesis 13, 5 a 10, havia contenda entre os pastores de Abraão e de Ló, então houve a separação. Portanto, Ló foi morar na cidade. Ele não foi se abrigar na cidade por ser pobre, não, ele foi morar, ele era rico e ele era juiz nela, porque ele se assentava às portas da cidade. Gênesis 19, 9. Quando o assunto é prosperidade e como conquistá-la, uma das primeiras questões que deveria ser colocada é: por que eu quero prosperidade? O que ela significa para mim? Que tipo de prosperidade eu busco? A grande notícia é a de que, se for para investir no reino de Deus, ele vai nos prosperar. Eu quero contar um relato rabínico. Eu peço perdão porque eu não vou conseguir citar a fonte. Eu até tenho algum dado de memória, mas não uma coisa muito não exato, né? Conta a história de um servo de Deus que serviu o seu povo numa comunidade muito pobre, localizada numa região de extração de pedras preciosas. Aí, um dia, escavando, com o mesmo objetivo, ele encontrou uma pedra rara, muito grande, que, devido ao seu tamanho e valor, os moradores, né, não podiam sequer avaliar. Ela era muito valiosa. E aconselharam-no a ir à vila próxima para que lá pudessem avaliá-la, os compradores, enfim. E lá eles avaliaram, mas aconselharam-no a embarcar para a Inglaterra, onde certamente ele encontraria compradores para essa pedra preciosa. Então ele se apresentou ao capitão de um navio, cujo destino era a Inglaterra, mostrou-lhe a joia, foi admitido como passageiro. Todos os dias ele fazia a sua refeição e colocava a pedra ali na mesa. Ele fazia a sua refeição junto com o capitão, que se tornou seu amigo. Todos os dias ele agradecia a Deus pelo suprimento, pelo seu sustento. Cada dia ele levava preces ao Senhor, né? Enfim, que enviava pedrinhas para os moradores da sua terra lá, e com isso eles tinham sustento. Nas refeições, com o capitão, ele levava a pedra e agradecia a Deus. Um dia, depois do almoço, ele adormeceu brevemente e acordou a tempo de ver o garçom sacudindo a toalha no mar. E a pedra junto. A pedra se perdeu no mar, mas ele ponderou que a pedra era, na verdade, o sustento que Deus lhe enviara, e que Deus, que permanece sempre fiel, não lhe tiraria o sustento. Presta atenção onde estava o interesse dele. Sendo assim, resolveu continuar agindo normalmente como vinha fazendo até então. Ele e o capitão tinham se tornado muito amigos, e um dia o capitão propôs a ele participar como sócio da aquisição de cereais que poderiam dobrar a fortuna do capitão, um homem sem parentes, e ele aceitou. Quando chegaram ao fim da viagem, já haviam realizado a compra e a venda dos cereais. A riqueza aumentou muito, né? Só que naquela noite o capitão sofreu um infarto, morreu, sem deixar herdeiros. E o servo de Deus se tornou muito rico. Para esse servo de Deus, a pedra preciosa não era uma pedra preciosa, era um sustento dos membros da sua comunidade pobre. E Deus o prosperou. Assim como nosso Pai é generoso, ele afirma que a alma generosa prosperará. Provérbios 11, 25. Por que você quer o dinheiro? De novo, pergunta, por que você quer o dinheiro? Se for para investir no reino de Deus, ele vai te prosperar. Você conhece o plano de Deus para a sua vida? Já perguntou a Deus o que ele quer que você faça neste mundo? Se for para buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas a você e a mim. Nós precisamos pedir ao amado Espírito Santo que nos revele o seu plano individual para as nossas vidas, bem como para a nossa família, bem como para a nossa comunidade. A alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, que nós possamos sempre
todo o nosso sustento, seja ele espiritual, emocional, ou físico, ou financeiro. Nós te damos graças porque tu és fiel. Nas tuas mãos, Senhor, em ti está, Senhor, tudo que diz respeito à nossa vida. Concede-nos entendimento, concede-nos a revelação, Senhor, do que o seu plano para nós, aquilo que o Senhor escreveu no seu livro a nosso respeito, e que nós possamos, sim, mediante a tua graça, o teu favor, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua generosidade, a tua compaixão, cumprir este plano para a tua glória e para teu louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Amém.